A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos continuar nosso estudo no livro de Zacarias. Nós já vimos os 5 primeiros capítulos e o início do capítulo 6 também, né? Quando falamos sobre as visões, as 8 visões que Zacarias teve. E agora, na continuação desse capítulo 6, vai ser falado aqui para Zacarias, e ele tem nos passado, tem chegado até nós, graças a Deus por isto, pela palavra do Senhor. E aqui vai nos falar sobre o reinado e o sacerdócio do Messias. Aqui também nós vamos ver a coroação de Josué como uma forma que está mostrando a coroação do Messias, aquele esperado pelo povo de Israel. Então, o Senhor se dirige agora diretamente ao profeta Zacarias. Ele estava antes por visões, mostrando muitas coisas que aconteceriam. Agora diz assim, ó, no versículo 9, que nós vamos começar do versículo 9 em diante para terminarmos este capítulo 6. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Aqui nos mostra que Deus fala conosco, sempre falou com o homem, e é o desejo do Senhor que o homem esteja atento à sua palavra. E ele usou muitos profetas, e neste momento, no nosso estudo, ele está falando com Zacarias. Então, após aquelas 8 visões, Deus fala diretamente com ele e dá agora uma mensagem de conforto para ele, para o povo ali de Israel, o povo que tinha voltado do exílio. E a maior promessa que eles podiam receber é que viria o renovo, chegaria esse renovo. E vamos ver o que é este renovo. No versículo 10, nos fala que houve assim um grupo de homens que voltaram de lá do exílio para ali para Jerusalém. E diz assim: haja uma coleta dentre os exilados, Eudai, Tobias, Jedaías, tá? Os quais chegaram da Babilônia. E vai, naquele mesmo dia, à casa de Josias, filho de Sofonias. Ou seja, estes homens, Eudai, Tobias e Jedaías, eram pessoas de destaque que lideraram mais um grupo que estava voltando lá do exílio da Babilônia, voltando para Judá. E eles trouxeram também ouro, pratas, coisas necessárias, talvez, para a construção ali do templo, né? Mas o que Deus falou para Zacarias? Vai lá, pega dessas pessoas, desses homens que lideraram essa vinda, dessas, de volta agora para Jerusalém, pega ouro e prata e leva direto, vai no mesmo dia já, tu vai até a casa de Josias, filho de Sofonias. Também era um homem conhecido, um homem de destaque, e lá ele faria alguma coisa. O que ele faria com aquele ouro e com aquela prata? E diz assim, ó, recebe ouro e prata e faz coroas e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Aqui nós vamos ver uma coisa, queridos. Algumas traduções bíblicas dizem assim, ó, recebe prata e ouro e faz uma coroa, faz coroa. Outras traduções dizem faz coroas, tá bem? É uma coroa ou são várias coroas? Ali, conforme a tradução, tem essa discrepância, vamos dizer. Outros estudiosos dizem que é uma coroa com várias
fases, ornamentos, mas isso aí é o de menos, isso aí não importa. Mas o caso é que ele receberia aquele ouro e prata e faria coroas. E nós em seguida vamos ver para quê. Mas primeiro diz assim, ó, para quem seria? Para Josué? Mas Josué era sacerdote, ele não era rei, ele não era governador, ele não usaria uma coroa. Seria para Zorobabel, mas Zorobabel não era rei também, ele era só um governador. Mas vamos ver qual era a finalidade dessas coroas que estava sendo falada. No versículo seguinte, aí diz assim, ó, e então, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem. Irmãos queridos, quando eu estava estudando esta passagem, eu fiquei assim, admirada. E creio que nós ficamos, porque a palavra de Deus, ela é coisa assim incrível. A maneira como a palavra de Deus se cumpre, só não vê quem não quer, porque está tudo ali se cumprindo. Veja só, quando, nesse versículo aqui de Zacarias, quando ele fala assim, ó, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem. Esta frase, eis aqui o homem, ela se cumpriu integralmente em Jesus Cristo, porque eles aguardavam o Messias. O povo de Israel sabemos que aguardava o Messias, só que eles aguardavam um Messias que viria para livrá-los do jugo dos romanos na época que Jesus nasceu, mas eles já aguardavam muitos anos antes, centenas de anos antes, eles estavam aguardando sempre o Messias, mas o Messias como rei. Eles não entenderam que esse Messias seria o Salvador, aquele Messias que levaria novamente o homem a ter comunhão com o Pai. E quando Jesus veio, conhecemos toda a história, eles não o reconheceram como Messias, então eles o prenderam e eles gritaram: crucificam, não é mesmo? Está escrito ali nos evangelhos. Aí, quando Jesus estava preso, diz assim, ó, e saiu, pôs Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura. Então, Pilatos disse, porque Pilatos ele não achou crime nenhum que fosse merecedor de uma pena tão horrível como uma crucificação. Mas os judeus não quiseram saber disso. Pediram que o crucificassem. Então, foi colocado em Jesus um vestido, uma túnica de púrpura, onde os reis que usavam a púrpura, e foi colocado nele uma coroa de espinhos. Não aquela coroa que ele merecia, uma coroa de glória, mas uma coroa de espinhos. E Pilatos chegou para aquela multidão e disse: eis aqui o homem. Quantos e quantos anos antes, Zacarias já tinha falado a mesma frase e ela se cumpriu integralmente. Isto nos leva a pensarmos muito, amados, nas coisas que estão acontecendo em nossos dias, que estão se cumprindo, porque a palavra de Deus se cumpre. E mais na continuação desse mesmo versículo, né? Que é o versículo 12, que ele diz que Pilatos, Zacarias disse: eis aqui o homem, aí diz assim, ó, cujo nome é renovo. Ele é o renovo do Senhor. O que era o renovo? Renovo é um broto de árvore, aquilo que nasce
Parece que o tronco morreu, que não tem mais nada, mas dali a pouquinho vem aquele renovo. E também é um título messiânico, o renovo do Senhor. 700 anos antes de Cristo, Isaías, ele falou: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. E 700 anos depois, isto se cumpriu, quando Jesus veio e tomou a forma de homem. Jeremias também falou: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Tudo cumprindo a palavra do Senhor. E continua ainda o mesmo versículo 12, e diz que este renovo, ele brotará do seu lugar, e ele edificará o templo do Senhor. Vejam, a edificação ali do segundo templo, ela estava sendo orquestrada, como a gente diz, ela estava sendo feita, ela já tinha começado ali com Zorobabel, mas o templo de Zorobabel era só um templo, era um símbolo profético daquele templo que ainda viria, ainda estava por vir. Esse templo que ainda estava por vir, o próprio Messias é que edificaria este templo. E sabemos que hoje nós somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. Ageu, ele também, nós já estudamos o livro de Ageu, os irmãos que não viram podem pegar ali no nosso canal. Né? Ageu, ele falou ali no capítulo 2, versículo 7, o versículo 9 também, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Quem é esse desejado de todas as nações? É o Messias, é o Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, aquele que é desejado por todos. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele ainda continua ali em Ageu, quando ele está profetizando, e ele diz: a glória desta última casa será muito maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isto realmente aconteceu com a vinda de Jesus e acontecerá. Ele foi aos céus, ele está nos céus, ele vem nos buscar, mas quando ele voltar, todas essas profecias serão cumpridas integralmente. E aí nos diz, Zacarias continuando, ele nos fala: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Que maravilha, que bênção gloriosa! E ele assentar-se-á e dominará no seu trono. E ele será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Quais são esses dois ofícios, ambos os ofícios? É sacerdote e rei. Nosso Rei Jesus Cristo, ele será sacerdote, ele é sacerdote, ele é rei. O renovo, não seria apenas rei de Israel, mas também sacerdote. Jurou o Senhor, lá no Salmo 110, versículo 4, veja que coisa mais linda, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E sobre este sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, eu coloquei aqui para
para os irmãos depois darem uma olhada. Gênesis, capítulo 14, versículo 18, a primeira vez, quando aparece ali o Melquisedeque. Depois temos também Hebreus, que nos fala sobre Melquisedeque, capítulo 5, versículo 6, o versículo 10, capítulo 6, o versículo 20, no capítulo 7, do versículo 1 a 17 também. Então, a gente pode ler todos esses versículos para entendermos bem o que está falando sobre Jesus Cristo, este renovo que será rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. E as coroas, aí o Senhor explica para Zacarias, para que seriam aquelas coroas? As coroas serão para Eudai, Tobias, Gedaías e Rei, os homens que trouxeram lá aquele ouro e a prata, né? Filho de Sofonias, como diz. Mas eles não usariam aquelas coroas. Não, não, não. Eles não iriam usar. Aquelas coroas seriam colocadas no templo e seria como um memorial. Quando vissem aquelas coroas, se lembrariam daquela promessa do renovo, do Messias que viria, do Messias que usaria aquelas coroas. As coroas deveriam ser mantidas no templo, como um memorial daqueles que trouxeram as contribuições. E também lembraria ao povo de que a monarquia israelita não estava morta, porque como eles agora tinham sido devastados como nação, tinham sido levados cativos. Eles agora apenas tinham uma autorização de vir para ali, Jerusalém, habitar ali, mas eles não tinham mais autorização de ter um rei, de serem novamente uma nação. Mas aquelas coroas eram um memorial de que isto iria acontecer, de que a monarquia israelita não estava morta, mas era para lembrá-los de que o Messias viria no futuro e que reinaria como rei e sacerdote de Israel. Aqueles que estão longe, lá no versículo 15, nos fala: virão e edificarão no templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Quem é que estava longe? Todos os gentios, mas todos iriam participar desta edificação do templo. Mas que templo? Como? De que maneira? Nós podemos ver ali no Novo Testamento, quando nos fala que nós agora somos o templo do Espírito Santo. Porque o Senhor, quando subiu aos céus, ele disse: é necessário que eu vá para os céus. Claro que os discípulos, quando ele ressuscitou, eles não queriam mais perder Jesus, mas Jesus disse: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. E esse Consolador vai fazer vocês lembrarem de tudo o que eu tenho falado. E este Consolador, há mais de 2000 anos, que está agindo em nossas vidas, em nossos corações, no meio do povo, e nós estamos agora fazendo parte do templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. E tudo isso, queridos, através daquela eleição gloriosa, grande que Deus fez, quando fez aquela promessa para Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E esta bênção tem nos alcançado até o dia de hoje. E através dessa bênção, nós conseguimos entender, através do Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Messias tão aguardado, que já veio, já deu a sua vida por nós, já morreu, ressuscitou, está no céu
e agora nós estamos aguardando o arrebatamento para estarmos para sempre com Ele. Ele é o renovo do Senhor. E este capítulo 6 termina aqui no versículo 15, né? E isto está escrito ali, e isto acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor vosso Deus. Vamos prestar muito atenção à palavra de Deus, à mensagem que estão sendo falada, as mensagens que estão sendo pregadas, a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, as coisas que estão acontecendo no mundo, tudo está nos apontando que Jesus está às portas para vir nos buscar. A vinda do renovo, a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo terá uma abrangência mundial sobre pessoas de todas as nações, porque todas as nações serão atingidas pelas coisas que estão para acontecer, pela vinda de Jesus e as coisas que ainda vão acontecer depois que os salvos saírem deste mundo. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, que o seu povo esteja preparado. A sua promessa de reinar, de retorno para reinar, enche também de esperança e consolo todos os que agora o buscam e creem nele. Vamos nos firmar, meus amados. Vamos olhar para cima, olhar para cima. O nosso alvo é a vinda de Jesus Cristo e que possamos testemunhar a muitos, que possamos ser um canal de bênção para muitas pessoas chegarem ao conhecimento de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Senhor o permitir. Em nome de Jesus Cristo. Amém.